Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é capitalismo dependente, agronegócio e a destruição do Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, nesse momento está acontecendo uma onda de fumaça tóxica que já atinge mais de 20 estados brasileiros, com os maiores picos de incêndio florestal da história brasileira, né? São Paulo tem o maior pico de focos de incêndio nos últimos 26 anos. São mais de 2.000 focos de incêndio. A Amazônia brasileira tem os maiores picos de focos de incêndios nos últimos 17 anos. Só para vocês terem uma ideia, esses dados eu peguei, são referentes à terça-feira passada. Estou gravando o vídeo no sábado, né? Então pode ser que a coisa tenha piorado e muito. Pode ser não, provavelmente piorou e muito. Mas de acordo com o laboratório de aplicações de satélites ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, este ano, 2024, o fogo consumiu 3,2 milhões de hectares da Amazônia, que representa 0,77% do bioma, e no Pantanal, quase 1,9 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo, atingindo 12,5% do território do Pantanal, né? E aí, gente, vamos lá. Debate aqui preciso e objetivo. O que está acontecendo no Brasil? E aqui a explicação tem níveis de abstração diferentes, né? Vamos começar com o nível mais alto de abstração, com os níveis mais abstratos de determinação. Veja, o sistema capitalista ele funciona como um sistema voltado para produzir lucro. Não existe ética no capitalismo, não existe preocupação social, não existe missão institucional, não existe nada. O capitalismo existe para dar lucro. Se a tendência for ser mais lucrativo, estragar comida do que dar comida para quem tem fome, é isso que vai ser feito. Se for mais lucrativo produzir bolsa de luxo a partir de animal morto do que produzir remédio, é isso que vai ser feito. Se for mais lucrativo produzir remédio para calvície, ao invés de doenças que matam milhares, milhões de pessoas, como malária, é isso que vai ser feito e por aí vai. Então o capitalismo ele tem uma racionalidade própria, a racionalidade de busca do lucro, que não tem preocupação ambiental. Isso se reflete em absolutamente tudo. Na verdade, quando o capitalismo expressa preocupação com lucro, é vendendo como nicho de mercado. Então, assim, você tem supermercados, marcas, construtoras e tal, que vendem produtos ditos verdes, ditos ecológicos, para um pequeno nicho de mercado. Então, algumas pessoas querem ter um tranquilizante de consciência que não estão fazendo parte da destruição do mundo e querem ter um consumo específico que diga que a sua prática o consumo não prejudica o planeta, né? Então você tem um conjunto de marcas de empresas capitalistas que busca o lucro oferecendo um produto verde. Isso nunca vai ser generalizável, né? Simples e objetivamente. Isso nunca vai ser generalizável e isso também não é uma novidade, né? Você pode pensar, por exemplo, no auge da segregação racial nos Estados Unidos, que empresas que, por exemplo, percebendo o potencial que tinha ali de mercado negro, criaram produtos específicos destinados à população negra. É isso, tem uma segregação racial, os negros e negras não podem consumir várias coisas, não podem ir para vários lugares, pô, tem uma oportunidade de mercado aqui. Eu vou oferecer o produto, voltado especificamente para a comunidade negra. Mesma coisa, tem um setor muito pequeno da sociedade, mas que tem um poder de compra tendencialmente elevado, que quer ter um consumo dito ético, dito verde, dito sustentável, eu vou oferecer um produto aqui. Então, a primeira determinação geral é o capitalismo é incompatível com o meio ambiente. E aí isso vai em tudo, né, gente? Isso vai desde um consumismo desenfreado, isso vai de uma dinâmica produtiva, que a preocupação principal é o lucro, isso vai desde a dinâmica de rotação da mercadoria. Então, eu acho que o melhor exemplo para entender isso é o debate que todo mundo já fez, eu já fiz aqui no canal, sobre a obsolescência planejada. Que no vídeo passado eu falei errado, eu falei obsolência planejada. Mas eu acho a palavra obsolência mais bonita. Mas enfim, a obsolescência planejada. Vejam, essa merda desse celular aqui tem 2 anos, né? Tudo bem, eu deixei cair que só a porra, né? Que eu sou meio estabanado. Mas já tá falhando, já tá desligando sozinho.
E aí eu levo para conserto ou eu já vou ter que comprar um novo. Mas assim, há possibilidades tecnológicas sem problema de um celular durar 10, 15 anos. Há possibilidades também sem problemas de um computador. Esse computador que eu estou usando que tem 3 anos e também já está dando problema, eu vou levar ele para formatar e para fazer uma limpeza interna para ver se melhora a vida útil dele, mas já está dando um problema. A própria dinâmica de rotação da mercadoria, desde a propaganda que estimula você a estar comprando, até a própria durabilidade das mercadorias eletrônicas, inclusive móveis também, né? Quem convive com pessoas mais velhas vai ouvir. No meu tempo, os móveis duravam 20, 30 anos e hoje em dia, o pior que é verdade, viu? O material feito, tanto em móveis como em roupas, tendencialmente hoje tem menos durabilidade. Aliás, todas as mercadorias hoje, tendencialmente, têm uma durabilidade menor para garantir que a rotação da mercadoria. Então você compra, consome aquela mercadoria e tem que voltar para o mercado para consumir outra. E quanto mais rápido você fazer isso, melhor para manter o volume e a taxa de lucro das empresas capitalistas. Então, veja, em última instância, essa porra desse capitalismo é incompatível com o meio ambiente. Enquanto a gente não tiver um movimento comunista renovado no século XXI, com potencial revolucionário, operando transições para o socialismo, a gente está fudido. Isso no maior dos níveis de abstração. Evidentemente que o capitalismo não é capitalismo em todo lugar do mundo, sem deixar de ser capitalismo. Parece jogo de palavras, mas é dialética. Em todo lugar do mundo existe capitalismo, mas o capitalismo, sem deixar de ser capitalismo, não é igual em todos os lugares do mundo. O Brasil é um país de capitalismo dependente e periférico. Isso significa, dentre outras coisas, que nosso lugar na divisão internacional do trabalho é um lugar de um país fundamentalmente fornecedor de matérias-primas, um parque para especulação financeira e um território para superlucro dos monopólios estrangeiros que atuam no Brasil na área do e-comércio, serviços e por aí vai. Então, preste bem atenção. Quando você vai olhar a pauta de exportação brasileira, em primeiro lugar está a soja, com destaque muito grande para a produção no Mato Grosso. Em segundo lugar vem o petróleo, grosso modo o petróleo cru, né, não refinado. Em terceiro lugar, o minério de ferro, também minério de ferro bruto, cru, não refinado. Em quarto lugar está a celulose, em quinto lugar está o milho, em sexto a carne bovina, em sétimo a carne de aves, em oitavo demais produtos manufaturados, em nono está o farelo de soja, em décimo está combustíveis do petróleo, diesel, gasolina, nafta, entre outros. Então assim, o Brasil é fundamentalmente um fornecedor de matérias-primas para a economia imperialista global. Mas nós somos um fornecedor de matérias-primas, lembrando, numa condição de capitalismo dependente. Por quê? A gente não pode olhar de uma maneira dicotômica, burra, tipo assim, depende da agricultura, depende da exportação de produtos primários, então é um país necessariamente pobre e subdesenvolvido. Há formas e formas de produzir produtos primários. Então, por exemplo, a agricultura dos Estados Unidos é uma agricultura altamente mecanizada, com capacidade nacional de produzir os bens de capital, a tecnologia requerida do ponto de vista de fertilizantes, de sementes, de adubos e por aí vai. E a agricultura dos Estados Unidos, por exemplo, não é dependente tecnologicamente como a brasileira. Então ela consegue ter ganhos de produtividade a partir de melhoramentos de solo, melhoramentos genéticos, os usos de fertilizantes, máquinas e equipamentos e por aí vai, ter aumentos de produtividade sem necessariamente ter que, por exemplo, expandir a área agricultável. Não é o caso da agricultura brasileira. A agricultura brasileira é estruturalmente, a agricultura brasileira, inclusive, nem é brasileira, em última instância. Ela é estruturalmente dependente de pacotes tecnológicos de fora. Então, assim, os fertilizantes não são produzidos no Brasil. As máquinas e equipamentos, grosso modo, não são produzidos no Brasil. As sementes, grosso modo, não são produzidos no Brasil. Até os canais de comercialização, inclusive, são controlados por empresas estrangeiras. Então, sabe a soja, a toda poderosa produção de soja brasileira, basicamente, mais de 60% da renda da soja é apropriada por monopólio de estrangeiros, que controlam a produção de fertilizantes, de sementes,
melhoramento genético, máquinas, equipamentos, colheitadeiras, adubadeiras, etc, etc, etc. Então, quando você para olhar, o Brasil não é só um país de capitalismo dependente, dentre outras coisas, porque na sua pauta de exportação, na sua estrutura produtiva, há um papel fundamental para a renda da terra e para a produção primária exportadora. É que, até nesse setor primário exportador, a densidade tecnológica ali envolvida não está ligado ao dinamismo da economia nacional, mas assim é de controle direto dos monopólios estrangeiros. A coisa mais brasileira no agronegócio é a degradação ambiental que fica, sabe? A coisa mais brasileira no agronegócio é a degradação ambiental que fica, porque boa parte da riqueza produzida com isso vai para fora, máquinas e equipamentos são produzidos de fora, semente de fora, adubo de fora, fertilizante de fora, tudo monopólio estrangeiro, cadeias produtivas globais dos Estados Unidos, da China, da União Europeia, controlando a produção dita brasileira. E sem falar que o lucro dos burgueses brasileiros nem fica no Brasil, né? Vai para paraísos fiscais, vai para fundo de investimento da União Europeia, dos Estados Unidos e por aí afora. E aí isso intensifica a destruição ambiental no Brasil, porque veja, por muitos anos se criou uma campanha de melhorar a imagem do latifúndio brasileiro, né? Inclusive substituindo a palavra latifúndio pela palavra agronegócio. E aí ficou muito famosa a campanha da Rede Globo, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. E veio toda uma propaganda incessante dizendo que o agronegócio brasileiro estava tecnologizado, né? O agronegócio brasileiro estava cada vez mais dependendo de ciência, tecnologia, da agronomia, do papel da Embrapa e por aí vai. Veja, é inegável que existe aplicação de ciência, tecnologia e por aí vai no agronegócio brasileiro. Mas não é verdade a ideia de que antes, no passado, você tinha um latifúndio baseado na violência, no desmatamento, na grilagem de terras, nas queimadas, e agora você tem um agronegócio que é tecnológico, é moderno, é racional. Isso não é verdade. E aí, a gente viu esse ano passado vários casos de trabalho análogo à escravidão, né? Em várias empresas do setor do agro, né? E a gente tá falando de empresas bilionárias, né, gente? O caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, não era vinículazinha pequenininha, média não, era negócio bilionário com faturamento de mais de 1 bilhão por ano. Aliado a isso, veja, o agronegócio brasileiro ele continua dependendo fundamentalmente de dois aspectos e vai continuar assim, sabe? E vai continuar assim. Que é, ele continua dependendo da superexploração da força de trabalho. Então é por isso que o agro e seus representantes políticos, ideológicos e institucionais fazem tanta pressão para atacar direitos trabalhistas, fazem tanta pressão para desregulamentar cada vez mais as relações de trabalho, fazem tanta pressão por políticas de austeridade para tendencialmente manter o desemprego alto. Então é fundamental que o pouco número de trabalhadores agrícolas, porque o agronegócio quase não gera emprego, né? O proletariado agrícola que está envolvido na produção tenha salários cada vez mais rebaixados, condições de trabalho cada vez pior, inclusive seja cada vez mais comum recorrer a casas de trabalho análogo à escravidão, e eles inclusive pressionarem por mudanças institucionais que facilitem os casos de trabalho análogo à escravidão. Então, a superexploração da força de trabalho por um lado e por outro, gente, a expansão da fronteira agrícola. Assim, ó, esse negócio de que, não, o agro de verdade, ele não precisa sair desmatando, ele é tecnológico, ele vai aumentar a produtividade do mesmo território. É claro que várias empresas do agronegócio vão ter como um dos mecanismos de aumentar a sua produtividade, a sua massa de lucro, fazer investimentos intensivos em capital, em melhoramento do solo, em melhoramento genético de culturas, em melhoramento de fertilizantes e por aí vai, mas isso não está em contradição com a expansão da fronteira agrícola, com grilagem, com desmatamento, com atacar indígena, com atacar camponês, com atacar quilombola. Inclusive, grosso modo, valeria a pena estudar concretamente, empiricamente, cada grupo. Mas eu diria que em várias empresas você tendencialmente tem vários indícios que a tendência é as formas de expansão da fronteira agrícola com todo tipo de violência serem fundamentais, inclusive para sustentar a capacidade de fazer esses investimentos intensivos em capital, considerando que boa parte da tecnologia necessária para fazer esses investimentos não são controladas. Portanto, o preço delas não é controlado pelo agronegócio brasileiro. Portanto, inclusive, isso é pago em dólar, né? Então, por exemplo, não é como se a decisão de investir, por exemplo, no aumento da produtividade
de determinada faixa de território passasse por uma decisão muito tranquila que assim, não, vou contratar uma empresa que vai fazer um estudo para saber se a partir de aplicação de novas formas de fertilizantes ou de melhoramento genético, não sei o que, a gente consegue aumentar quantos por cento a produtividade por hectare. Isso não é uma decisão fácil, viu? Não é como se existissem várias empresas nacionais, uma cadeia capitalista produtiva nacional disponível para fazer isso. Isso vai passar, inclusive, por circuitos que não só são em dólares, mas que dependem de monopólios estrangeiros. Então, veja, o agronegócio, gente, é desmatamento, é grilagem de terras, é esse negócio de tentar separar o agro bom, o agro maravilhoso do agro bandido, isso é delírio. O Reinaldo Azevedo, que eu assisto ele todo dia, ele está todo dia defendendo esse delírio. Não tem um agro bom, tem um agro produtivo, um agro que exporta e tem um agro bandido. Isso não existe. Isso não existe. O agronegócio não funciona no Brasil se não for a partir de uma dinâmica permanente de expansão da fronteira agrícola usando todos os meios que você imaginar, sabe? E aí ataque a camponês, ataque a sem terra, ataque a quilombola, ataque a comunidade indígena, queimadas e por aí vai. E aí, isso é muito claro que quanto mais poder econômico eles têm, mais poder institucional, mais poder ideológico, mais ousadia para montar milícias, para se armar, para inclusive questionar o monopólio da violência do Estado burguês. E agora, ao que tudo indica, a gente tem a conjunção de dois fatores. Fator número 1, o próprio efeito das mudanças climáticas, com secas, estiagens prolongadas, combinada com ação criminosa. A gente tem várias provas, vários vídeos, várias fotos, várias investigações rolando que tem ação criminosa envolvida para potencializar as queimadas, inclusive avançar em apropriação e grilagem de terra, né? Apropriação ilegal de terras, sem falar na grilagem de terra legalizada, né? Aquele bandido marginalzinho de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando ele assumiu o governo de São Paulo, ele fez uma grilagem de terras legalizada, né? Pegou terras públicas e saiu dando para os parceiros por 10%, 5%, 15% do valor das terras. E o Ministério Público, a mídia burguesa, o Tribunal de Contas, nada acontece, feijoada. Só para vocês terem uma ideia, em números, o que isso significa? Veja, o agronegócio nos últimos 40 anos destruiu mais de 110 milhões de hectares de vegetação nativa. Mais de 110 milhões de hectares de vegetação nativa. Teve governo Itamar Franco, governo Collor, governo FHC, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. A constante é a destruição, é a degradação ambiental. Então veja, no capitalismo há uma incompatibilidade estrutural com a preservação do meio ambiente. No capitalismo independente, essa incompatibilidade é aguçada, essa contradição ela é aguçada. E enquanto a gente tiver um país que tendencialmente está cada vez mais se desindustrializando ou tendo a destruição da sua complexidade produtiva e o centro da acumulação capitalista é cada vez mais a especulação financeira e a dinâmica primária exportadora, a renda da terra, a perspectiva é piorar, piorar e piorar muito. Então esse é o debate de fundo dos problemas do país. Esse negócio de a terra tá avisando, o planeta não aguenta mais, não sei o quê. Veja, entendo, tudo certo, mas agora vamos fazer um debate concreto. O problema é o capitalismo e, na particularidade brasileira, a forma capitalista dependente que aguça a contradição entre natureza e modo de produção que está vigente no nosso país. Aí a gente vai para um terceiro nível, que é o terceiro nível da política de governo. Veja, gente, aqui, como tudo na internet, é um debate meio rebaixado, né? Tem gente preocupado de dizer que o governo Lula é igual ao governo Bolsonaro, tem gente dizendo que Lula é muito melhor que Bolsonaro, enquanto isso está a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal pegando fogo, né? E aí, veja, gente, qual é a questão? O governo Lula, eu sempre uso essa metáfora, né? O governo Lula é como alguém chega a dizer para você assim, você prefere levar um tiro na cabeça ou uma facada no bucho? Eu, particularmente, gostaria de não levar nenhum dos dois. Mas se for inescapável, eu ia escolher uma facada no bucho. Por quê? Facada no bucho, a chance de eu sobreviver e a chance de não ter sequelas é maior do que com um tiro na cabeça, né? Mas ambos são a desgraça. É claro, é óbvio que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. Dentre outras coisas, porque o governo Lula não é leniente, não é permissivo ao desmatamento. O governo Lula não protege propositalmente, não estimula o desmatamento ilegal, práticas de garimpo ilegal, de madeireira ilegal, a grilagem de terras, o ataque a comunidades quilombolas, indígenas, camponeses e por aí vai. Então é óbvio que o governo Lula é melhor
melhor que o governo Bolsonaro. É óbvio que Lula, pessoalmente, nesse momento, não vai estar tirando onda, fazendo gracinha, debochando das queimadas. Isso é óbvio. Então, assim, quem diz que Lula é igual a Bolsonaro é burro. Mas aí, desculpa, gente, quem reduz o debate a isso também está sendo burro e irresponsável com o futuro do país. Porque é esse o debate, o governo Lula é melhor que Bolsonaro na área de proteção ambiental. Dito isso, esse melhor é suficiente? Essa que é a questão, e aí, veja, gente, não é suficiente. O que é que o governo Lula fez e faz até agora? Fundamentalmente, o governo Lula retomou a repressão e acabou com a permissividade institucional para todo tipo de crime ambiental. Foi isso. Isso é importante? Claro que é, porra. Isso por si só reduz os níveis de avanço e desmatamento? Claro que sim, porra. Mas aí é isso, não vai resolver problema nenhum. Vai continuar a dinâmica acelerada de degradação ambiental, enchentes, estiagem, desertificação e todo tipo de miséria que você imaginar, porque isso é pouco. Veja, qualquer governo que se proponha a enfrentar as contradições mais agudas entre capitalismo independente brasileiro e meio ambiente, ele tem que partir de duas premissas básicas, aliás, três, que é reforma agrária, mudar o papel da estrutura produtiva agrária do país, combate à dependência primária exportadora como um dos centros principais da acumulação de capital no Brasil, e uma transformação profunda da vida urbana, porque a gente, no geral, só pensa da degradação do meio ambiente a partir de áreas de vegetação, de florestas, de mangues e por aí vai, mas assim, a forma da vida urbana, né? Despeja irregular de esgoto, falta de saneamento básico, poluição de rios, trato inadequado do lixo, etc, etc, também está muito conectado, né? A dominância de carros, da carrocracia e por aí vai, também está muito conectado à degradação ambiental acelerada, os gases do efeito estufa, as mudanças climáticas e tal. Em vez, o governo Lula não se propõe a fazer nenhuma dessas três coisas. O governo Lula não tem projeto nenhum para a transformação da realidade urbana brasileira, inclusive para um processo de renovação da vida urbana no litoral brasileiro, que está cada vez mais degradado, mais miserável, mais precarizado, mais insustentável, cada vez mais asfixiada por pobreza, por miséria, por precariedade, por crime organizado e a porra toda. Eu lembro que o Eli Jabu, em 2022, ele ficava falando que o governo Lula tem uma oportunidade de ouro, de chamando a parceria com a China, com os BRICS e não sei o quê, fazer investimentos públicos e privados de bilhões de reais para mudar radicalmente a infraestrutura brasileira, pensando em mobilidade, transporte sobre trilhos e por aí vai. Nada disso saiu do papel, nem vai sair, nem o Elias lembra disso mais, nem fala mais, né? Já foi. Foi com Deus, e aí é isso, não tem projeto nenhum, não tem perspectiva nenhuma, não tem debate, nem nada. No começo do ano, uma galera divulgando uma matéria dizendo que Lula ia começar uma nova era de trens no Brasil. Com o novo teto de gastos, conversa fiada. Ponto. Sobre o segundo aspecto, reforma agrária, também tem projeto de porra nenhuma. E aí, veja, não acredita em mim, pega a entrevista do João Pedro Stedley para o site O Joio e o Trigo, que é muito bom. O João Pedro Stedley, todo mundo sabe, é dirigente histórico do MST, né? Não preciso nem apresentar. E aí ele deu entrevista para o Joio e o Trigo, que é uma entrevista muito firme, muito importante. O título é: o governo não está fazendo nada na reforma agrária, é uma vergonha. Aí você vai pensar assim, mas Jones e o Congresso? O Congresso é foda, Arthur Lira. Lê a entrevista do João Pedro Stedley, que ele fala de vários aspectos, para além do Congresso, tem coisas que são decisões do governo. O Congresso é uma merda, o Congresso é foda, Arthur Lira é um bandido, o Centrão é uma desgraça, mas não é só isso. E a perspectiva de enfrentar polo de acumulação primário exportador, gente, assim, virou lenda, viu? Ó, quem acredita nessa neoindustrialização, aí alguém vai ficar puto comigo, vai dizer assim, mas João, você não é economista e tal. Não, tudo certo, veja. Meu querido, minha querida, você que é economista, keynesiano, heterodoxo, e de repente agora você acredita que vai sair industrialização do governo Lula com essa neoindustrialização. Aí você tem que admitir que os neoliberais estavam certos. Dá para fazer industrialização com austeridade fiscal. É isso mesmo? Então dá para reindustrializar o Brasil com o novo teto de gastos e com o Banco Central privatizado, mantendo consistentemente as maiores taxas de juros do mundo. Então veja, aí você concorda com os neoliberais, né? Que o fator para impulsionar a industrialização não é planejamento estatal,
não é a demanda agregada, não é o preço do crédito, não é o estímulo a um sistema nacional de inovação e etc. É basicamente um direcionamento de políticas institucionais para organizar o jogo de mercado e fazer com que os capitais se direcionem para o setor industrial a partir da dinâmica do mercado. Perfeito. É isso. Vocês são neoliberais, eu não sou não. Vai sair nada daí, assim. Nada. Inclusive, até as políticas positivas, né? A política do Complexo Econômico Industrial da Saúde, por exemplo, é muito bom, sabe? Tem muita gente qualificada, séria, incrível envolvida nisso. Muitos profissionais da Fiocruz, mas não vai sair do papel. Porque, dentre outras coisas, tem um novo teto de gastos, né? Agora, inclusive, nesse bloqueio que teve de 15 bilhões de reais do orçamento, a política do Complexo Econômico Industrial da Saúde teve milhões de reais bloqueados. Quase não tem dinheiro e foi bloqueado. Então, assim, é conversa, sabe? É chaveco, blá blá blá. Não vai ter, não, pelo contrário. O governo cada vez mais vai depender, inclusive, do agronegócio para exibir números positivos na balança comercial, na balança de pagamentos e no próprio crescimento do PIB. Então, assim, a degradação estrutural provocada pela dinâmica predatória da renda da terra, do agronegócio, da atividade primária exportadora, vai seguir, ó. Vai seguir. Esse negócio de transição energética também é piada, é conversa, é chaveco, sabe? Transição energética, a Eletrobras os caras não tomaram de volta. O Bolsonaro privatizou, o governo Lula mantém privatizado. Algumas vezes, mas Jones, o Congresso, dava para tomar sem um Congresso. Tudo para vocês também é o Congresso. Vamos todo mundo morrer, gente. Dá para fazer nada. É o Congresso. Não fazer nada. Então, todo mundo morrer, que é melhor, dá menos trabalho, já que não dá para fazer caralho nenhum por causa do Congresso. O presidente é refém. O bolsonarismo também dizia isso, né? Que o Bolsonaro é refém do STF. Mas tudo certo. É isso, veja. É uma tragédia. O que vai acontecer agora é remediar danos, reduzir danos, assim. É fazer a operação, fazer força-tarefa para tentar apagar os incêndios, para tentar evitar surgir novos focos. Como sempre, com a irresponsabilidade sistemática dos governantes, né? Vale lembrar que o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil de São Paulo tem alertado para o risco de incêndio desde o dia 15 de agosto. Atenção, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil de São Paulo tem alertado para risco de incêndio desde o dia 15 de agosto. O Marginal Tarcísio de Freitas não fez nada. Aí agora que São Paulo está se acabando em fogo, em fumaça tóxica, não sei o que. Aí ele cria um gabinete de risco, né? De gestão, de emergência, para dizer que está fazendo alguma coisa. Mas teve aviso de que vinha o fogo e não fez porra nenhuma. Esse é o modo da extrema-direita de governar, né? Só fazer mídia, só fazer ocado, só fazer espetáculo. E nesse momento também, os trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA e do ICMBio estão lutando, estão arriscando sua vida para combater, né, as queimadas, criminosas ou não. Os trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA e do ICMBio que não tiveram suas reivindicações salariais e de plano de cargos e carreiras atendidas pelo governo Lula em nome da austeridade, sabe? Então, assim, é isso. São os profissionais do IBAMA e do ICMBio que estão agora arriscando sua vida, que em nome da austeridade, em nome do novo teto de gastos, em nome de esmagar o serviço público para agradar a banqueirada, eles e elas estão aí lutando para salvar vidas humanas, lutando para salvar vidas animais, lutando para salvar o meio ambiente. Aí não adianta depois estar chamando os trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA e do ICMBio de heróis, de heroínas, e ficar calado para a reivindicação justa que eles colocam em termos de reajuste salarial, reestruturação de carreiras, aumento de contratação, de concurso público para os órgãos de proteção ambiental, né? Vamos ser coerente no nosso discurso. E aí, gente, inclusive, vale dizer, né? Até a repressão, que é o básico que o governo Lula faz aos atos ilegais, vai ser cada vez mais prejudicada, né? Porque com o novo teto de gastos, o serviço público vai ser cada vez mais deficitário e vai ter cada vez mais problemas, né? Então, assim, como diria um grande pensador, Karl Marx, o Brasil tá lascado. Porque você tem, de um lado, o agronegócio cada vez mais forte e mais poderoso, impondo sua agenda de destruição, de morte. E do outro lado, você tem uma força política dita progressista que tem compromisso só retórico, só da boca para fora com a preservação do meio ambiente.
porque não está disposto a fazer grandes enfrentamentos como a reforma agrária, como a reforma urbana radical e como enfrentamento ao padrão primário exportador do capitalismo independente brasileiro. Então, assim, daqui para frente, como diria a sabedoria popular, é só para trás. Se a gente não consegue colocar em tela um projeto radical de transformação do país, que para mim é o projeto da Revolução Brasileira, da Revolução Socialista, além de reduzir os danos mais imediatos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso que vocês já sabem. Tem aqui na tela o QR Code, que é da lista de transmissão do nosso Zap Zap, com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra aí e pega tudo. Também tá na descrição do vídeo. Um beijo e bom começo de semana para vocês. Que a segunda-feira, nesse maldito capitalismo, não seja tão ingrata. Até amanhã.